Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite, queridos. A graça e a paz em Cristo Jesus. Amém? O pastor Raik estava falando ainda há pouco sobre gratidão e finais de semana na nossa cidade como esse, em que há auxílio. Isso deve ser uma razão para nós lembrarmos o quanto devemos ser gratos ao Senhor, porque nós não adoramos imagem feita por homens, mas nós adoramos o Deus vivo. Isso tem que ser motivo de muita alegria. Muito obrigado, Senhor, porque eu não estou andando atrás de um pedaço de gesso, porque eu estou adorando o nosso Senhor Jesus Cristo que vive. Amém? Isso foi só me deu vontade de compartilhar. Abra a palavra do Senhor, por favor, em 1 João, capítulo 4. Hoje vamos considerar os versos de 10 a 12. 1 João, capítulo 4, vamos considerar os versos de 10 a 12. Quando falamos de amor, iniciativa é um ponto crucial. Quando falamos de amor, iniciativa é um ponto crucial, importantíssimo. Vou tentar ilustrar. Imagine um rapaz crente que começa a nutrir um sentimento sincero por uma jovem crente. Por que eu faço questão de ressaltar crente com crente? Porque julgo desigual é pecado, não deve ser feito. Então, crente namora com crente, e se não desobedece a palavra do Senhor, está em pecado. Então tá, fecha parênteses. Um jovem se interessa por uma jovem crente, e depois de algum tempo de amizade ali, conversando, a moça também começa a nutrir sentimentos pelo jovem, pelo rapaz. Neste caso, a iniciativa do rapaz será indispensável para que esse sentimento interno que já está nos dois possa virar um relacionamento intencional e futuramente vir a ser um matrimônio. Ou seja, neste caso, sem iniciativa, o negócio vai do nada para lugar nenhum. E aqui eu vou abrir um grande parênteses. Moças, nunca tomem essa iniciativa. Isso é dever dos homens. Se você encontrar um jovem, um rapaz, que não tenha coragem para tal iniciativa, desista dele imediatamente. Porque certamente ele deve replicar esse padrão omisso em outras áreas da vida. Fecha parênteses. Na relação entre pais e filhos, especialmente pais, aqui eu me refiro aos homens, esta iniciativa de amar é ainda mais importante e indispensável para a frutificação do amor nessa relação. Quando uma criança nasce, ela não nutre muito amor por outras pessoas, a não ser pela mãe, que parece que é algo natural, já vem. Até porque uma criança recém-nascida nem sabe o que é amar, e elas são muito mais movidas por seus desejos individuais, por suas necessidades individuais, do que por amor em si. E é aqui que entra a importância da iniciativa dos pais, e aqui eu estou falando especificamente de pais homens, o pater, o pai, o homem, né? Via de regra, quando a criança nasce, os pais, eu estou falando aqui de pais presentes, já amam seus filhos. Então, porque eles amam os filhos, eles tomam iniciativa constantemente de demonstrar esse amor. Como, pastor? Brincando, ajudando, cuidando, trocando a fralda, botando para dormir, botando para rotar, etc. Se o pai não se dedica, não tem a iniciativa de demonstrar constantemente amor pelo seu filho em ações, então muito provável que vai custar bastante tempo para que esse filho também comece a amar o pai. Só que quando o pai faz, o resultado dessa iniciativa, após algum tempo, é que os filhos aprendem a amar os pais. E é maravilhoso.
Vou dar um pequeno exemplo que aconteceu recentemente lá em casa. Domingo, como hoje, eu sempre tenho que me arrumar, né? Tenho que vestir a roupa de pastor para vir para a igreja. E eu não sei se foi a gravata, alguma coisa chamou a atenção da Paola. Paola é minha filha de 1 ano e 6 meses. Quando ela me viu, ela fez assim mesmo, fez até barulhinho. Aí a Carol disse, a minha esposa, olha, o papai está todo arrumado, está bonito, vai para a igreja e tal, não sei o quê. Aí passou, eu pensei que já tinha passado o susto, o esquecimento dela. Aí eu peguei ela, chamei o elevador, esperando enquanto a Carol vinha para a gente vir para a igreja. Ela pegou minha cabeça assim, apertou, aí reinou com a minha cabeça e tipo, ela não sabe beijar, ela só encosta a boca, né? Aí ela encostou a boca na minha testa. Então, aquilo ali foi uma demonstração de amor. Mas só foi possível aquela demonstração de amor por 1 ano e 6 meses de dedicação e iniciativa em amar. É assim com os pais. Pai, você que está me ouvindo que é pai, que não se dedique em amar seus filhos, em servir, educando, ensinando, cuidando, tomando conta, é muito difícil que você consiga o sincero amor de seu filho. Esse segundo exemplo ilustra muito bem a iniciativa de Deus em amar seus filhos. É Deus quem toma a iniciativa em amar os seus filhos. Assim como eu estou dizendo que nós devemos tomar em amar aos nossos. E é sobre isso que João vai nos ensinar nesta noite. Já falei, né? 1 João, capítulo 4. Hoje vamos considerar os versos 10 e 12. Eu vou ler, enfim, a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. Oremos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Comunica, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, aos nossos corações aquilo que Tu queres, Pai. É o que te pedimos, apesar de mim, em nome de Jesus. Amém. Ali, aos destinatários, ao meio em que estavam os destinatários a que João escreve, havia um grupo de falsos mestres, eu tenho repetido isso, gnósticos, que negavam a encarnação de Jesus, viviam uma vida imoral e se negavam a ajudar, demonstrar amor pelo próximo, porque eles entendiam que eles não tinham que se preocupar com necessidades materiais, uma vez que necessidades materiais eram pecaminosas, porque a matéria em si era pecaminosa, ao contrário do que a palavra diz. Quando Deus criou o mundo, e depois dos 6 dias da criação, no sétimo dia ele disse, ele viu que o que ele criou, material e imaterial, e ele disse que tudo era muito bom. Então não existe essa dicotomia entre só o que é espiritual é bom e o que é material é ruim. Mas por entender de forma equivocada, aqueles homens não amavam ao próximo de forma material, apoiando o próximo na necessidade. Então João escreve, dentre outras coisas, esse é um dos problemas, mas João escreve então os primeiros capítulos da carta, até o 4º capítulo da quarta, quase todos, né? Ele escreve para ensinar a igreja a como distinguir quem de fato era crente e quem não era, quem de fato conhecia o Senhor e não conhecia o Senhor. E para fazer essa distinção, ele destaca duas características principais. A primeira é a obediência a Deus. Você vai ver em 1 João 2:3, mas em muitos outros textos. E também a segunda característica distintiva do verdadeiro crente é o amor ao próximo. 1 João 2, 9 e 10, além de muitas outras passagens. Nas últimas mensagens, já no capítulo 4, vimos que João aplicou um teste doutrinário nos versos 1 a 6, um teste doutrinário quanto à origem dos falsos mestres, que João chama de espíritos enganadores.
esses mestres deveriam ser crivados à luz da Escritura para ver se o que eles ensinavam era verdade ou não. Era a forma de distinguir que João ensinou para a igreja. Na última mensagem, nos versos 7 a 9, vimos que, mais uma vez nesta carta, João volta a sua atenção para a questão do amor, focando, no entanto, o olhar para Deus como a origem do amor. Nós vimos aqui no domingo último passado. E por que João trabalha nessa parte, nesse capítulo, trabalhou novamente a questão da obediência aos mandamentos e o amor agora focado no Senhor, com o objetivo de destacar que a doutrina correta, o ensino correto e o amor bíblico andam juntos, lado a lado, no verdadeiro cristianismo. Não existe verdadeiro cristianismo que olha só para o cumprimento e a obediência aos mandamentos sem amor. Assim como não existe verdadeiro cristianismo que ama sem olhar, sem obedecer os mandamentos do Senhor. Ambas essas realidades devem andar lado a lado. Hoje, dando sequência direta neste tema, João vai ensinar quem toma a iniciativa quanto ao amor entre os crentes e Deus. E quais devem ser as consequências dessa iniciativa. Primeiro ponto, está lá no verso 10, a iniciativa de Deus. Vou ler novamente o verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Depois de ensinar, no verso 7 do capítulo 4, que o amor procede de Deus, e no verso 8 do mesmo capítulo, que o amor faz parte do ser de Deus, Deus é amor, agora João vai mostrar que por essas razões, porque o amor procede de Deus e porque Deus é amor, então é Deus quem toma iniciativa de amar o crente. Onde está isso? Bem no início do verso 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos, e aqui eu vou acrescentar, não que nós tenhamos tomado iniciativa de amar a Deus, mas que Ele tomou iniciativa de nos amar. A intenção joanina de João é exaltar a graça de Deus, ou seja, que o amor de Deus é recebido gratuitamente. O apóstolo deseja que seus leitores entendam que o amor de Deus por eles não é consequência do que eles são, sabem ou fazem. A consequência do amor de Deus para o crente não é consequência do que ele é, do que ele sabe ou do que ele faz. É isso que João está querendo ensinar. Aqueles homens defendiam, por isso que eram gnósticos, que eles tinham um conhecimento, uma sabedoria especial que fazia com que eles tivessem vínculo com Deus, com que aproximasse eles de Deus. João está dizendo, olha, não tem nada a ver, não é pelo que vocês fazem, sabem ou dizem, ou por qualquer outra coisa, mas é Deus que toma a iniciativa em amar o crente. Com isso, deve ter um resultado que deve nos trazer muito encorajamento. O amor de Deus não é fruto de uma retribuição, mas pura e graciosa iniciativa divina. Não é pelo que nós fazemos, e glória a Deus por isso, porque se dependesse de nós, a gente estava lascado. Esse também foi um ensino do apóstolo Paulo, que inclusive destacou a cronologia, ou seja, quando Deus tomou essa iniciativa de amar o crente. Isso está lá em Éfesos, capítulo 1, verso 4 a 6. Diz assim, o apóstolo Paulo: porque Deus nos escolheu nele, em Jesus, antes da criação do mundo. Está aí. Aí foi a iniciativa de Deus em amar um povo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Está aqui no verso 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para
Qual é o objetivo último dessa iniciativa de Deus de amar um povo, separar um povo para amar desde antes da criação do mundo? Está aí no verso 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Se Deus tomou a iniciativa de amar seu povo antes do mundo ser criado, logo esse amor não pode ser fruto de nossas ações ou escolhas, mas do grande amor de Deus que decidiu livremente amar seu povo. O próprio Senhor Jesus ensinou aos seus apóstolos esse livre amor de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, Jesus disse: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Importante destacar, queridos, é que o ensino quanto a esta forma de proceder de Deus não é também uma inovação do Novo Testamento, pois no Antigo Testamento já era esse, afinal, faz parte do ser de Deus amar, já era esse o padrão divino de agir. Lembrem como Deus escolheu o povo de Israel. Diz assim, Deuteronômio 7, versículos 7 a 8. O Senhor não se afeiçoou a vocês, ao povo de Israel, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Note que é um padrão. Esse é o nosso Pai amoroso. Isso é maravilhoso, minha irmã, meu irmão. Esse é o padrão do nosso Pai amoroso. Quando nós nem existíamos, Ele já nos amava. Com todos os nossos defeitos e dificuldades, Ele já nos amava. E esse amor do Senhor é um amor maravilhoso. Não é um amor inócuo, um amor inútil, como muitos pais que dizem que amam os filhos, mas são incapazes de cuidar, de ajudar, de educar e etc. Não é assim o amor de Deus. O amor de Deus, ele gera uma iniciativa que envolve uma ação em favor daqueles que Ele ama. Qual é essa ação, pastor? Está aí na sequência do nosso verso. João escreve: Ele amou, Deus nos amou primeiro, tomou a iniciativa em nos amar e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Esse foi o tipo de amor soberano e livre de Deus para com seu povo. Um amor sacrificial que envolveu o envio de seu Filho Jesus em favor daqueles que Ele amou. E Ele enviou para a propiciação dos pecados. O que é isso, pastor? Esse termo propiciação, o que significa? Propiciação se refere a uma oferta, um sacrifício que se oferece a uma divindade para aplacar a ira divina. Normalmente a ira divina surge em razão de um pecado. Então você dá algo como para acalmar a ira divina. No cristianismo, relacionado ao único e verdadeiro Deus, a propiciação, o aplacar da ira de Deus para aqueles que Deus ama, ocorreu com a entrega do Senhor Jesus Cristo como sacrifício vivo e agradável a Deus. É porque Deus amou o povo, os seus eleitos, os seus filhos, e entregou Jesus Cristo em favor desses, é que a ira de Deus recaiu sobre Cristo na cruz do Calvário e não recai sobre nós. Glória a Deus por isso. Essa foi a demonstração máxima de amor de Deus para com seu povo, entregar o próprio Filho unigênito. E Paulo destaca essa mesma realidade. Olha aqui em Romanos 5, verso 8 a 9, Paulo esclarece, deixa bem clara assim a questão da propiciação. É interessante essa passagem. Ele diz, Romanos 5, 8 a 9, mas Deus, olha como Deus demonstrou o amor, demonstra seu amor por nós, como? 2 pontos, aqui na minha versão NVI, tá?
Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Então, Cristo morreu em nosso favor para que nós fôssemos salvos, dentre outras coisas, da ira de Deus. Isso é a propiciação a que João se refere. Aqui há algumas lições para mim e para você. Pela graça nós somos salvos. Somos salvos por algo, pelo amor que existe no coração de Deus. Deus elegeu um povo, e aí a gente discute muito questão de eleição. Mas quem Deus elegeu? Por que Deus elegeu? Eu não sei ao outro critério. Por que um, por que não outro? Mas eu sei que Deus elegeu por amor. Não existe nada especial em mim e em você. Foi Deus que por graça e misericórdia nos amou quando ainda éramos pecadores. E o que isso nos ensina? Que ser correto, ter uma vida relativamente moral, ser honesto, educado, simpático, nada disso lhe confere direitos diante de Deus. Porque vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. É Deus, graciosamente, que salva por amor um povo. Nós podemos ser razoáveis em diversas áreas da vida, ter uma vida até relativamente boa, mas se nós somos crentes em Jesus, não é por algo que há em mim, e sim porque Deus amou e entregou o seu Filho. Saber disso deve gerar em nós humildade. O crente naturalmente deve ser humilde. Um crente soberbo é uma contradição. Como eu posso ser orgulhoso e soberbo se eu só sou salvo, se eu só tenho esperança de não passar a eternidade no inferno, porque Deus me amou antes da criação do mundo, e para que eu tivesse esperança, teve que entregar seu Filho Jesus. Não cabe, não há espaço para soberba. Segundo ponto, um padrão de amor. 1 João capítulo 4, verso 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Agora, neste verso 11, João vai revelar quais as consequências práticas para aqueles que foram alvos do amor gracioso de Deus. Ele diz, visto que Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Como consequência de ser amado por Deus, João chama seus leitores a amar novamente uns aos outros. Porém, apesar de não ser a primeira vez que João trata isso na carta, aqui há um distintivo. O distintivo aqui é que João está ensinando não só a amar uns aos outros, como ele já falou várias vezes, mas a forma de amar. Note que é curioso. Ele diz, visto que Deus assim nos amou. Ele está falando da iniciativa de Deus em amar. Este ensino quanto à forma adequada de amar, certamente não é exclusividade de João, mas o apóstolo está apenas replicando o ensino do Senhor Jesus. E meus irmãos, se você não tem marcado na sua Bíblia, esse verso aqui que eu vou falar, tem que marcar. João capítulo 13, verso 34. Olha a seriedade dessas palavras do Senhor Jesus. Um novo mandamento lhes dou. Amem uns aos outros. Até aqui, João já tinha dito isso. Mas olha a forma que deve ser esse amor. Como, da mesma forma, do mesmo jeito, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Esses textos estão nos ensinando que existe um padrão a ser replicado do Pai. Aqueles que receberam esse amor devem amar também de forma similar. E aqui o ponto principal é a questão da iniciativa. E Paulo vai na mesma linha. E Paulo ainda deixa bem clara a necessidade de nós sermos imitadores de Deus quanto a isso. Em Efésios 5, 1, 2, Paulo diz, portanto,
Sejam imitadores de Deus como filhos amados. E aí, como é que os filhos amados imitam a Deus? E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Aqui fica claro uma lição, algumas lições. A primeira é que não existe amor sem prática. Eu já adiantei isso aqui, mas vou repetir. Um pai, uma mãe que diz que ama seus filhos, mas não cuida, não brinca, não ensina, não disciplina, não está amando de fato. Da mesma forma, um marido que não cuida da esposa, não lava a louça, não ajuda a fazer as compras, não tira o lixo, pode levar flor, falar 1000 coisas para a esposa, mas não ama. A esposa que diz que ama o marido, mas só dá atenção para os filhos, não cuida do marido, não está preocupada se o marido está bem, não ajuda o marido nas dificuldades, pode falar que ama, pode dar beijinho, mas não ama. O amor, ele é expresso na prática. É isso que esse texto nos ensina. E com os nossos irmãos em Cristo, deve ser semelhante. E esse texto que eu pedi para os irmãos marcarem em João 13:34, ele é um texto muito pesado. É um texto muito pesado, é uma responsabilidade muito grande. Por quê, pastor? Porque note um detalhe. Todos nós sabemos que o marido tem a responsabilidade de amar a esposa como Cristo amou a igreja. Todos nós sabemos disso. E em melhor ou maior medida, nós nos esforçamos, maior ou menor medida, nós nos esforçamos em amar nossas esposas. Eu me esforço, muitas vezes, para amar, tentar melhorar, amar mais a minha esposa e etc. Tá, aí tudo certo. Mas esse texto mostra que a mesma razão, a mesma forma de amar do marido para com a esposa é a nossa com os nossos irmãos. Porque diz: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E Cristo diz aqui: amem uns aos outros como também eu vos amei. É a mesma coisa. Aí nessa área, e a começar de mim, eu creio que nós podemos melhorar muito. A gente já tem que melhorar no amor para com as nossas esposas. Quem dirá com nossos irmãos em Cristo? Outro, essa passagem, esse verso nos ensina a tomar a iniciativa de amar, e amar de forma sacrificial e graciosa, sem querer algo em troca. Quando você faz algo esperando algo em troca, isso não é amor, é interesse. Muitas vezes, mães são bons exemplos de um amor desinteressado. Eu vejo isso lá em casa. A minha esposa ama a nossa filha de forma que boa parte das energias, se não a maioria das energias dela, ela despende servindo de alguma forma amorosamente nos cuidados com a Paola. E as mães, graças a Deus, via de regra, demonstram isso aqui com facilidade. Agora, os pais nem tanto, meus irmãos. Às vezes o pai quer ver o futebol, às vezes o pai quer jogar bola, às vezes o pai quer fazer isso, quer fazer aquilo. Tem uns que querem jogar videogame. Eu não jogo bola, não vejo futebol, mas eu jogava um pouco de videogame. Desde que a Paola nasceu, acabou. Essa graça acabou. Não dá. Ou você serve os interesses em amor dos outros, ou você ama a si mesmo e vai atrás dos seus próprios interesses. Lembrem, como consequência disso, eu disse domingo passado, o inimigo do amor, o oposto do amor não é o ódio, mas o egoísmo. Para amar, devemos pensar em primeiro lugar no próximo e não em nós mesmos. Terceiro ponto, uma motivação para amar. Está lá no verso 12. Diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor está aperfeiçoado em nós. Depois de ensinar que
É Deus quem tomou a iniciativa de amar e nos exortar a adotar este mesmo padrão de amor para com os nossos irmãos. João apresenta agora uma grande motivação para que nós amemos nossos irmãos. Porque somente nesse caso, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Quer motivação maior do que essa? A presença do amor entre os crentes é a evidência de que Deus habita neles. Deus não habita em nós por meio de manifestações ou marcas visíveis. Pois, como João diz, ninguém jamais viu a Deus. Mas Ele habita em nós quando nós amamos. É isso que João está ensinando. Ninguém pode ver a face de Deus. Êxodo 33, 20. Ele é Deus, Ele é o Deus invisível. 1 Timóteo 1,17. Ele é o Deus que habita em luz inacessível. 1 Timóteo 6,16. Nas palavras do Senhor Jesus, em Evangelho de João 6,46, ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente Ele viu o Pai. Então, pastor, é impossível, se ninguém vê Deus, como eu vou saber se Deus permanece em nós? É essa pergunta que João está querendo responder. Deus permanece em nós se amarmos uns aos outros. João disse no verso 7 que Deus é amor. Quer ver Deus? Pois então ame o próximo. Veja os irmãos amando uns aos outros. E quando você enxergar isso, você está enxergando Deus. Parte do ser de Deus. É por isso que o crente que ama biblicamente seu irmão, um amor desinteressado, um amor outrocêntrico para servir o outro, o amor de Deus está aperfeiçoado nele, ou está aperfeiçoado em nós, como diz João. Aqui João apresenta o motivo correto pelo qual devemos amar os nossos irmãos. Deus nos amou independente das nossas atitudes e tomou iniciativa de nos amar, pois desta mesma forma nós devemos amar nossos irmãos. O meu amor pelo meu irmão não deve ser se ele fizer o que eu quero, se ele agir da forma que eu quero, se ele se veste como eu gosto, se ele se comporta como eu gosto. Se é seu irmão em Cristo, se for irmão, tá? Se for seu irmão em Cristo, Jesus derramou sangue em favor dele. Então você deve amá-lo assim como Jesus o amou. Quer ver Deus, meu irmão? Ame seus irmãos. Quer ver Deus, meus irmãos? Olhe para o amor sacrificial de Jesus Cristo. Afinal, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Como foi que Jesus amou o seu povo? Se entregando na cruz do Calvário. Quer experimentar o amor de Deus? Muita gente quer ter experiências com Deus. Você quer ter uma experiência sincera com Deus? Quer experimentar o amor de Deus? Te entrega a Jesus. E se você conseguir fazer isso sinceramente, é porque Deus já te amou desde antes da criação do mundo. Esse é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É edificante imaginar que nós, como frágeis, egoístas e pecaminosos bebezinhos, fomos alvos da iniciativa de Deus de nos amar e de entregar seu Filho unigênito, único gerado, Senhor Jesus Cristo, em nosso favor. Que essas palavras nos constranjam a amarmos nossos irmãos da mesma forma. Palavras, meus queridos, reveladas na Bíblia, como Pai, Deus Pai, que ama o Filho, Deus Filho, que ama o Pai, que faz a vontade do Pai, irmãos, como irmãos em família. Essas palavras têm muito significado. Às vezes nós estamos habituados a nos chamarmos de irmãos, eu falo por mim também, estamos habituados a nos chamarmos de irmãos e perdemos o significado desta palavra. Jesus, Deus, a palavra de Deus não nos colocou nessa condição como filhos do mesmo Pai, irmãos adotados em Cristo Jesus, não nos colocou nessa situação com ausência de significado. Significa que você deve
ter um amor, porque é seu irmão em Cristo. E esse amor não é aquele sentimento, eu amo meu irmão. Isso faz parte também, mas não apenas isso. Eu sempre digo que uma forma, é o mínimo, eu digo que é o mínimo que você pode fazer por amor dos seus irmãos, é orar pelos seus irmãos. Olha, eu me sinto muito amado quando chega um irmão assim para mim e diz assim: pastor, estamos orando por vocês. O pastor já deu testemunho aqui do seu Francisco lá do estacionamento. Hoje eu cheguei, agora há pouco eu cheguei lá no estacionamento, aí cumprimentei: oi, seu Francisco, tudo bem? Aí ele disse assim: olha, pastor, eu sempre oro com o senhor, eu me ajoelho diante do Senhor Jesus, eu sempre oro pelo senhor, pelo pastor André, pelo pastor Raik, pelo pastor Paulo. Isso é amor. Isso é amor. Quando eu olhei o seu Francisco falando aquilo, o meu sentimento foi: olha aí o amor de Deus. Olha o amor de Deus expresso. Não fique querendo sentir uma energia, o pelo do braço arrepiar. Não. Sirva em amor seu irmão, no mínimo, orando, no mínimo. E você pode fazer muito mais, e eu posso fazer muito mais. Em nome de Jesus, amém.